Voltamos, foi rapidinho. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD. Então, se você perdeu qualquer um dos nossos programas, vai lá no nosso canal do YouTube e vê todos eles na íntegra. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? No Instagram e no Facebook. Tem muita coisa bacana, tem um Você Sabia, que são curiosidades, tem um Reconnect News, que são notícias do Brasil e do mundo a respeito de espiritualidade também. Mais uma vez, espiritualidade laica, leve e de forma plural. Hoje, aqui comigo e com o Roberto Leão, nós temos o Babalorixá, professor e doutor Lincoln Jesus, falando sobre um projeto belíssimo que ele está pilotando, que ele está comandando aí, que é Exu nas escolas. Então, antes do nosso intervalo, o Roberto, para variar, fez aquela perguntinha capciosa dele, cheia de encruzilhadas, né? Cheio de encruzilhadas. Cheio de encruzilhadas. Roberto, você pode repetir, por favor, a pergunta que você fez? Posso. Sejam bem-vindos de volta aqui à Reconnect. A gente estava falando sobre a canção, né, interpretada lindamente por Elza Soares, e se tem um trecho que fala que as escolas se transformaram em centros ecumênicos, e o questionamento que eu acho que pode acontecer, se não já tiver acontecido, né, se nunca ninguém tiver feito, eu acredito que o senhor vai ser questionado em relação a isso, falar de Exu ou de orixás na escola, você não está só mudando o tipo de catequese, né? A gente é acostumado a ter uma escola cristã e não vamos só mudar o foco e a escola não vai perder na questão da pluralidade, não vai perder na questão da liberdade. Certo. Se a gente for, né, eu estou muito interessado na sua pergunta, até quando você me lança a ideia de uma encruzilhada, porque para a gente, encruzilhada ela não é um espaço de finitude. Para a gente, encruzilhada é um espaço de possibilidades, né? De novas possibilidades. E, assim, eu te agradeço muito pela pergunta, porque você me possibilita entrar na didática, né, circular que eu quero trazer para a sala de aula. Nessa ideia, realmente, a sala de aula ela se torna uma encruzilhada de possibilidades, de novas possibilidades de potencialização cognitiva. Então, quando eu falo de Exu nas escolas, eu estou tentando realmente romper com essa hegemonia judaico-cristã, né? Com essa ideia de que eu posso entrar e apenas rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, como momento inicial, ele vai contemplar a todas as religiões. E nós sabemos que não vai. Não contempla, por exemplo, os povos indígenas, não contempla os ciganos em suas especificidades, muito menos os terreiros de candomblé, nas suas várias nações, né? Então, se a gente pensar que nós estamos falando em povos, né, diferentes, com culturas diferentes e contexto de vidas diferentes, nós estamos falando de suas cosmologias, né? E essas cosmologias, na grande maioria das vezes, elas não são abarcadas nem pela cultura, nem pela história, nem pela ciência, e muito menos pelo conhecimento que está presente no livro didático. Então, o questionamento realmente de Exu nas escolas, ele vem a casar com a ideia de que o professor ele se torna Exu todo momento em que ele vai potencializar o desenvolvimento cognitivo de inteligências múltiplas. Por que, professor Lincoln? Que você pergunta, por que, pai Lincoln? Porque na escola, eu te digo, porque eu sempre fui mais professor de matemática e física, sabe? E eu sempre queria trabalhar sempre com os melhores alunos, aqueles que respondiam tudo, que sentavam na frente, que faziam todos os exercícios. E, na verdade, quando você possibilita Exu que ele entre, a ideia realmente, né, que está até presente no e-book, que está presente na minha bio do Instagram, que é @LincolnJesus, vai nos ajudar a pensar uma didática circular de integração de todos os estudantes que estejam ali. Por quê? Eu estou falando de um modus de educação que parte de todo um processo de cosmobiointeração. Então, eu estou dizendo, sim, que os estudantes eles estão em interação dinâmica dentro da sala de aula, mas hoje a escola não faz isso. Que o modelo, ele ainda é judaico-cristão e ele ainda nos estigmatiza e nos coloca num canto de parede,
reproduzindo o que nós vivenciamos muito na escola com aquelas crianças que não aguentavam ficar 4, 5 horas sentadas, né? Mas o modelo, ele nos empurra para esse canto de parede. E hoje, quando a gente provoca essa ruptura epistêmica, realmente, desse questionamento, né? Eu pergunto mais uma vez, qual o medo que essas pessoas têm de deixar Exu entrar nas escolas? E qual o medo que essas pessoas, professores e professoras, gestores, né, secretários de educação, eles têm de que Exu potencialize os corpos negros e negras e descolonize tanto os corpos como as mentes, né? Porque eu estou dizendo que esse processo de desenvolvimento cognitivo que está presente em cada sala de aula, ele tem falhas. E ele tem falhas no modelo contemplativo de todas, todos e todes. Pai Lincoln, o senhor fez uma pergunta, por qual é o medo, né, que as pessoas têm do Exu entrar nas escolas? Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor baseado nessa questão, tu pode, né, tentar talvez explicar esse medo, né? Há muitas postagens nas redes sociais de pessoas que se dizem, né, ligadas a religiões de matrizes africanas, né, que eles mesmos banalizam ou criam peso sobre a figura de Exu, né? A gente sabe que isso tem uma origem histórica de defesa, né? Que muitas dessas comunidades usaram a figura de Exu, inclusive, para se defender dos opressores, né? Mas o senhor acha que isso não seria um tiro no pé? Né? O Exu, o senhor acha que ele é bem compreendido, ele é compreendido plenamente pelos próprios adeptos dos cultos afro-brasileiros? Olha, eu acredito, nós dentro dos terreiros, a gente tem uma prerrogativa que todo mundo dentro da sua casa é rei, né? Todo mundo dentro da sua casa é o dono da casa. Então, eu me preocupo sim com o que você traz como questionamento, até porque esse foi o meu questionamento desde o momento que eu entrei no Candomblé até o momento de hoje. Então, por exemplo, quando eu trago o Exu para as escolas, eu trago o Exu também como transformador dos terreiros, né? E a minha ideia hoje é transformar ou lançar possibilidades de que os babalorixás e alorixás, pais e mães de santo, sacerdotes, né, e sacerdotisas compreendam que suas casas, elas também são templos e são templos escola. Então, hoje, eu não chamo mais o meu terreiro, né, de Oladeji, ou só de terreiro, eu chamo de terreiro, escola e Lei Axé Obá Oladeji, a casa do rei que veio para multiplicar a riqueza. Então, a ideia de Exu entrar na escola e o terreiro ser compreendido também como uma escola para esse processo educativo tornar-se dinâmico, ele é essencial, né? Ele é fundamental. Então, eu gosto muito quando, por exemplo, o Babá Sidney, ele traz um seguinte questionamento: tirem a igreja de dentro dos terreiros. Tirem a igreja de dentro dos terreiros. Realmente, a gente tem que tirar a igreja de dentro dos terreiros com todos esses padrões de comportamento, né, ou amedrontamentos que nós fomos estruturados e criados até hoje, e nos empoderarmos mais sobre a imagem de Exu. Não uma imagem de Exu, né, que venha a ser tecida em cima dessa demonização judaico-cristã, mas a imagem de Exu como aquele que nos ajuda a viver com felicidade, aquele que nos ajuda a viver bem, aquele orixá da verdade. Exu é o orixá da verdade. Exu não é o orixá da mentira. Exu é o orixá da brincadeira, porque é através da brincadeira que a gente consegue transformar a existência humana. É através do lúdico que a gente consegue fazer com que uma criança se sinta bem em sala de aula. É através agora eu vou falar como religioso, é através da brincadeira que eu consigo elevar a vibração energética de um filho e filha de santo, para que ele se conecte de uma forma mais sistêmica com o positivo de axé. Você está entendendo? Então, Exu, ele é isso. Exu não é a demonização, ele foi imbuído dentro desse processo de demonização judaico-cristã. Mas Exu, para a gente, ele está
completamente distante dessa imagem. Então, chegou o momento, sim, do Exu nas escolas, ele também possibilitar a compreensão de que o processo educativo ele vai acontecer tanto dentro do ambiente formal de educação, como no ambiente não formal de educação, que é o terreiro, né? E nos ajuda a viver bem todos os dias. Então, Exu, ele é o meu melhor amigo. Então, o meu melhor amigo, eu não quero ser amigo, né? Nada contra quem quer ser amigo do diabo. Eu quero ser amigo de Exu porque Exu me possibilita sonhar, olhar o mundo com alegria e felicidade. Então, com base nisso, eu também me preocupei durante esses 20 anos de educação, entendeu? Mas eu me preocupei partindo da minha casa, partindo de onde eu consigo vivenciar e manipular isso cotidianamente. E isso é um processo experimental, experiencial. Só que tem muitos babalorixás fazendo isso de uma forma muito linda, né? Muito linda. Mas é uma vivência. É uma vivência Deixa eu lhe fazer uma pergunta, para compreender a parte prática. E muita gente deve estar se perguntando, tá, mas Exu na escola... Porque eu acho que essa frase, Exu nas escolas, né? Ensinar Exu nas escolas, pode parecer que seria uma disciplina, mas é muito mais do que uma disciplina, muito mais do que uma interdisciplina que pega história ali, geografia, sim, trabalhando a escola Exu. É um novo processo de trabalhar os saberes. É isso? Na verdade, quando a gente fala Exu nas escolas e essa proposta, você vai ter que fazer um workshop, viu, Roberto? Eu estou super curioso. Estou muito curioso. Vai ser justamente nessa ideia de que a gente não precisa de disciplina. Entendeu? A gente não precisa mais... passivo da escola, então não cabe isso. A gente não precisa mais, né, de disciplina. A gente precisa de conteúdos, né? E esses conteúdos, eles são elencados com base em uma construção do conhecimento a partir de uma didática circular, a partir de uma ideia de vivência contextualizada com a realidade em que a escola está inserida, os estudantes estão inseridos. Então, como é que eu vou construir o saber, né, ou a possibilidade de que os e as estudantes eles se tornem detentores dos seus próprios saberes e promotores desse próprio processo, se eu não conheço a realidade deles e delas, né? Eu tenho que conhecer a realidade daqueles estudantes que estão ali dentro da sala de aula. Eu tenho que conhecer a realidade daquela comunidade. Eu tenho que levar um conhecimento que dialogue com eles, com elas. Eu tenho que levar um conhecimento com base naquele processo que seja construído coletivamente. Então, a partir desse modelo de didática circular, que a gente vê e visualiza todo esse potencial, o que a gente consegue pensar? Que eu não estou trabalhando proselitismo religioso, eu estou trabalhando conhecimento científico, eu estou trabalhando dados históricos, eu estou trabalhando mitologias, que para a gente as mitologias elas são contadas através do corpo, da canção, do toque, que é o tocar, cantar e batucar, né? Eu estou possibilitando a libertação do banco da escola, porque a educação bancária não me contempla. E tem muitos colegas que fazem esse processo de educação bancária, uma educação conteudista, né? Uma educação promotora de fortalecimento da relação opressor e oprimido. Então, quando eu chego e trago o estudante para ser Exu também, junto com o professor, ele se torna promotor do seu próprio conhecimento. Ah, professor, o senhor está, como diz algumas pessoas, né, transformando demais. Não, eu estou transgredindo, porque o capitalismo nos amarra e nos amarrou. E a colonialidade tem uma série de estruturas que nos fazem alienar. Hoje a gente está vendo que não dá mais certo. Ô, Panículo, como será esse processo? Né? Aonde essas aulas ou esses workshops serão feitos? Quem serão os disseminadores desse conteúdo? Como é que está esse projeto? Quais serão os próximos passos? O senhor está tendo apoio do governo estadual, do governo municipal? Como é que está aí?
Não tenho apoio. O único apoio que eu tenho é do Terreiro Escola Iliaxel Bauladegi, que é a minha casa. É o apoio dos meus filhos de santo, das pessoas, dos cientistas e das cientistas que andam aqui, né? Na verdade, toda essa série de questionamentos e indignações, elas surgem a partir de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi junto ao CNPq com o meu bolsista, né? O jovem.exu, @jovem.exu, né? O Will. E a gente, no decorrer da pesquisa, começou a maturar essas ideias em relação às epistemologias de terreiro, né? Que é um dos grandes questionamentos que a gente desenvolve na Unilab com outros colegas, né, professores de outros cursos do Instituto de Humanidades, que também estão lotados lá. Então, quando a gente pensa isso, né, eu trago realmente o amadurecimento de Exu nas escolas. Então, esse workshop ele é inicial. Realmente a gente vai continuar amadurecendo até virar um curso, virar livro, e as pessoas terem o maior número de acesso possível. Então, por exemplo, o workshop, o e-book ele está disponível de graça, né? Aí na minha bio do Instagram. Mas qualquer pessoa pode pegar. O intuito maior disso tudo é a transformação do conhecimento. E essa transformação, ela é uma reparação urgente, né? E é uma reparação de missão de vida que os orixás disseram: Lincoln, vá lá e faça. Você chegou no ponto onde você está preparado. Eu pensava muito, sabe, Bernardo e Roberto, que eu ia viver só até os 40 anos, sabe? E quando eu cheguei aos 40 anos, eu vou lhe contar essa história. Quando eu cheguei nos 40 anos, eu fui conversar com a minha pombagira aqui dentro do quarto de Exu, e aí eu disse: olha, se for esse o caminho, eu já completei todos os meus sonhos. Eu já posso desencarnar. E aí, no outro dia, minha mãe me liga: Lincoln, eu tive um sonho com Dama do Ouro, que é o nome da minha pombagira, e ela disse que você está preparado para o grande trabalho que você tem que fazer. Aí eu disse assim: mas que grande trabalho? Ela disse: ela vai lhe mostrar. Aí começou a amadurecer a ideia de Exu nas escolas. Entendeu? Então, ela disse que eu estava preparado. Nos meus 40 anos, eu completei todos os meus sonhos. Realizei, passei em todos os concursos, conquistei tudo que eu queria. Agora chegou o momento de levar, sim, um processo educativo que contemple quem nunca foi contemplado. Que possibilite e visibilize a fala de quem foi silenciado. Então, os subalternos falando é um processo de enfrentamento à hegemonia. Se você for ver, eu não gosto muito de falar de política, mas a Universal teve um grande número de candidatos a vereador, né? Candidatos, né? 101. Candidatos. 2020, e aí a 101. gente vê o fortalecimento do fundamentalismo religioso. Chegou o momento da gente promover isso, não através do fundamentalismo, porque você não vê ninguém de terreiro jogando pedra em ninguém, mas através da educação. Então eu não tenho apoio de nada nem de ninguém, só de Exu e do meu terreiro. Vai, Lincoln. Entendeu? Perfeito. Pelo que o senhor falou em relação à simbologia e em relação à própria história do nosso país, acreditamos que os alunos vão se identificar muito mais com o Exu do que tê-lo como um objeto de curiosidade, né? Sim. Acredito que muitos vão se descobrir: eu sou Exu também, dentro da minha vivência cotidiana, dentro do que eu Sim. passo na minha vida, sobretudo os alunos da periferia, etc. Na parte prática também, voltando um pouco para a parte prática, para a gente poder clarear e entender. Existe um ideal para que se estabeleça essa didática de saber, essa forma de saber de Exu nas escolas em relação à idade? É mais para crianças? Tem que ter uma construção começando da infância e indo e acompanhando toda a vida estudantil do aluno? Ou não tem isso não tem muita importância? Pronto, não vamos clarear nada, vamos escurecer. O negócio Ótimo. aqui é escurecer. Vamos escurecer esse conhecimento.
não tem idade, de jeito nenhum. A partir do momento em que você liberta o corpo e a mente das pessoas, das crianças, jovens e adultos, você está potencializando a energia da felicidade, você está potencializando Exu. Exu se transforma ou potencializa a transformação de todos esses processos através da descolonização do corpo e das mentes, né? Então, a gente não tem idade. Desde a educação infantil ao ensino superior, a gente tem que promover realmente todo esse processo de ressignificação do pensar, porque nós estamos pensando novas bases civilizatórias. Então, por exemplo, muita gente atrela a ancestralidade apenas aos parentes que já passaram, mas não. Ancestralidade é o cuidado, sim, os parentes que já passaram, que deixaram o seu legado para a gente entender que hoje, o futuro é hoje, a construção do futuro é hoje. Nós estamos preocupados com as novas bases civilizatórias. Então, o desenvolvimento desses processos, ele vem a partir da ludicidade? Vem. Começa com a educação infantil e ensino fundamental com a ludicidade. Ele começa com a expansão dos cosmosentidos e as cosmopercepções. Muita gente vai dizer, mas você vai trabalhar mediunidade dentro da escola. As pessoas não compreendem nem o que é espiritualidade. Entendeu? A diferença entre religião e espiritualidade, mas nós compreendemos sim que hoje é interessante e importante, já que todos os pesquisadores de ponta hoje na área de desenvolvimento cognitivo, eles trabalham com potencialização de inteligências múltiplas, que para a gente, quem a gente conhece como dinamizador dessas inteligências múltiplas, que é Exu, ele deva ser levado desde a educação infantil ao ensino superior. Por quê? Porque é garantido em lei. A lei está lá, que abre o caminho para que Exu entre, né? Então, é dessa forma que a gente fica realmente entusiasmado, feliz, e dizendo que, Lincoln, você vai enfrentar uma grande luta. Eu disse, meu amigo, eu já nasci lutando. Só que eu já enfrentei todas as lutas. Quando? Quando foram colocados todos os entraves para eu não me tornar o doutor macumbeiro que eu sou. Então, hoje eu sou doutor macumbeiro. Eu faço questão de colocar o meu título de babalorixá na frente de doutor. Por quê? Porque eu estou empoderando os meus e as minhas, o povo de terreiro, que tem que dizer que a escola também tem que ter uma porta aberta para a gente entrar, mas também permanecer, porque nós estamos cansados de racismo religioso lá dentro. Não queremos mais. A universidade tem que estar com a porta aberta para a gente entrar e para a gente permanecer. Então, chegou o momento hoje das crianças de terreiro, da juventude de terreiro, se potencializar dentro dos ambientes educacionais, educativos e acadêmicos. Nós queremos os nossos filhos doutores, né? Então, eu não estou mais lá brigando, porque Exu já me deu espaço. Eu estou lá executando o que ele manda. E hoje a execução, na verdade, ela parte muito da ideia de que a porteira está aberta por mim, por Exu, primeiro por Exu, né? Depois por mim e para os meus. Eu acho que a gente fechou esse papo com chave de ouro, depois dessa fala do pai Lincoln. Roberto, nos reconectamos, meu amigo? Nos reconectamos, sim. Espero que esse projeto crie asas. Axé. E vá longe. Que o povo de terreiro tenha mais representatividade também. Como o senhor falou, o senhor é branco, né? Mas, assim, sim, existe um povo de terreiro negro que sofre muito, que tem muito pouca oportunidade e que é quem mais sente mesmo no cotidiano, no dia a dia, né? Uhum. Então, que eles cheguem também à universidade, cheguem ao doutorado e que essa nova forma só amplie, né? torne mais amplo o acesso aos saberes, né? Para todos os povos, para todas as raças, enfim, de forma mais homogênea, mais correta. Muito bacana. Nós temos sido presenteados aqui na Reconnect com projetos muito interessantes, né? Com realidades muito interessantes e com realidades que são engrandecedoras e são a mais pura expressão de espiritualidade, né? Então nós falamos, por exemplo, com um pastor evangélico, né? Que ele é LGBT, então ele tem ele tem uma igreja muito bacana que ele acolhe a todos,
né? Nós cobrimos também um culto no terreiro, que é quando foi um pastor evangélico, foi fazer um culto dentro do terreiro de Umbanda, né? Nós falamos também com o último programa da semana passada, foi com o padre também, que ele catequiza, ou então que ele passa a mensagem dele através das redes sociais, através do TikTok. Nós agora estamos falando com o Pai Lincoln a respeito de Exu nas escolas. Então são projetos, são realidades que são a mais pura expressão de espiritualidade, né? E que venham mais projetos como esse, venham mais realidades, venham mais ideias, e pessoas de luz como essa, para poder levar essa mensagem de amor e de conhecimento, de quebrar preconceitos e barreiras em qualquer viés da nossa cultura, né? Então, Pai Lincoln, muito obrigado. Muito obrigado, Pai Lincoln, pelo seu tempo, viu? Muito obrigado de verdade. Foi um prazer enorme falar com o senhor. Axé. Mojubá Exu, né? E, assim, a bênção dos nossos ancestrais para que a gente continue executando esse trabalho da espiritualidade, né? Esse trabalho de reconexão. Né? Dentro do terreiro, a gente tem a ideia de que nós estamos dinamicamente conectados. E aí é muito importante para que as pessoas compreendam essa dinâmica de conexão. E, assim, o intuito, né, de tudo isso, do Exu, chegar à porteira da escola e transformar a sala de aula em uma encruzilhada, é justamente a potencialização e visibilização das vozes silenciadas, as vozes negras, ciganas, indígenas, as vozes da diversidade que não estão presentes dentro dos modelos de aprisionamento do corpo e da mente. Então, muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. O espaço é seu. Para os nossos caminhos e continue trazendo pessoas maravilhosas, né, como essas que já passaram por aqui. Eu espero ter contribuído, né, e Exu possa ter falado através desse aparelho que sou eu aqui hoje, nesse dia de hoje, pelas horas que são. Parou, Exu! Parou, Exu! Então, muito obrigado. Bernardo, a gente até agora. Saudade. Beijão para os dois, abração. Muito obrigado. Obrigado, então, Roberto. Vamos, você estava na Reconect, agora siga na programação normal da TVC, canal 5.1. Mas permaneça reconectado. Mas permaneça reconectado. Então, se você perder esse programa ou qualquer um outro, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas gravadinhos. Se você quer ouvir o áudio de todos os programas, seja no celular, no seu computador, no carro, no som do seu carro, então, vá lá no Reconecast, no Spotify, no Deezer, que você escuta você ouve todos os nossos programas. E as nossas redes sociais, que vai aparecer aqui, né, Instagram e Facebook. Então, onde você vê todo o nosso conteúdo da Reconect, se mantenha reconectado. Então, continue agora com a programação da TVC Canal 5.1. Esse foi mais um Reconect. Até a próxima. Tchau. Maçãs.